Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Auditoria e Controladoria com o tema Administração, Planejamento e Orçamento Público. Eu sou o professor Anderson Ribeiro de Almeida, sou bacharel em Administração, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, mestre em Gestão da Produção e doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Quem estará comigo nessa disciplina será a professora Gisele, ela que é bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduada em Gestão Pública e Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Vamos iniciar a nossa conversa. A finalidade e a função do Estado. O Estado visa ao bem comum do povo situado em determinado território. Logo, o desenvolvimento integral da personalidade dos integrantes desse povo é o objetivo do Estado. Finalidades eu tenho de forma mais abrangente e o relacionamento do Estado com os seus indivíduos. De forma mais abrangente, nós temos os fins objetivos e os fins subjetivos. Os fins objetivos, eles são universais e particulares, e os fins subjetivos está relacionado à relação entre os estados e os fins individuais. Enquanto o relacionamento do Estado com o indivíduo, existem três eixos: o expansivos, que é a anulação do indivíduo, o Estado mais autoritário; fins limitados, que é a redução das atividades estatais ao mínimo, uma característica de políticas liberalistas; e os fins relativos a garantir a equidade do indivíduo, pelo menos saúde, segurança e educação. E a sociedade? É um complexo de relações em que vários indivíduos convivem e trabalham conjuntamente de modo a formarem uma nova e superior unidade, integrando-se subjetivamente dois indivíduos, ou vários indivíduos relacionando entre si, exercendo essa interação mútua, convivendo, trabalhando, comprando, vendendo, interagindo, prestando serviço. Isso fazendo essa interação de forma duradoura e permanente, a partir do papel da administração, que tem que responder pela execução das tarefas de governo, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto legal. A administração é instrumento do Estado para concretizar as práticas e as ações políticas do governo. A administração, um papel fundamental é assegurar a aplicação diária da lei, zelando pelas relações dos cidadãos com a administração central ou local e das diversas administrações entre si. E o papel do governo? É a responsabilidade política de comandar e dirigir, sem a responsabilidade profissional que executa, e prover as necessidades de toda a sociedade política, zelar pela observação de sua Constituição, pelo funcionamento dos grandes poderes públicos, pelas relações do Estado com as potências estrangeiras e pela segurança interna e externa. Concluindo, o governo cuida do destino da nação, a administração simplesmente cumpre a lei e executa as tarefas determinadas, ou seja, o governo pensa e a administração age. A administração pública divide a administração em duas: a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, nós vemos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, sendo um conjunto de órgãos integrados responsáveis pela condução da administração e do Estado. Enquanto a administração indireta compõe-se do conjunto de entes vinculados aos ministérios, como, por exemplo, as autarquias, as empresas públicas, estatais, as fundações públicas, sociedade de economia mista. E quanto aos princípios da administração pública? Os princípios podem ser expressos ou implícitos. Aqui, vamos deter aos expressos, que são os que são consagrados pelo artigo 37 da Constituição.
sendo eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a probidade administrativa, a publicidade e a eficiência. A Constituição Federal, no artigo 165, constitui como planejamento o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento geral da União. Enquanto conceito, o orçamento é um plano que expressa em termos físicos e financeiros, para um determinado período de tempo definido, o programa de operações do governo, ou seja, as ações do governo e os meios de financiamento, a forma com que o governo financiará essas ações. A função básica do orçamento público é organizar as ações e definir os recursos para materializar o planejamento. De que maneira? O candidato, no período de campanha, ele faz as promessas baseadas nas necessidades daquela sociedade. Enquanto eleito, ele desenvolve o PPA, que é o programa de governo, né, um plano plurianual, mas que expressa todo o seu programa de governo, que ele vai ser parcelado em orçamentos anuais. São estabelecidas as ações, fixadas as metas, determinados os agentes responsáveis pela sua execução e atribuídos aos recursos correspondentes, de forma a manter o equilíbrio entre as necessidades da população e a capacidade de recurso do Estado. As receitas públicas, elas são divididas entre receita efetiva e não efetiva. As receitas efetivas, o fato gerador do ingresso do recurso financeiro altera a situação patrimonial. O enfoque orçamentário e variação patrimonial ela é aumentada. Enquanto a não efetiva, o fato gerador do ingresso de recursos financeiros não altera a situação líquida do patrimônio. E o enfoque orçamentário está nas receitas de capital. Ainda nós temos as receitas ordinárias ou patrimoniais e as derivadas. As ordinárias ou patrimoniais, elas são oriundas da exploração do próprio patrimônio do Estado. Ou seja, patrimônio mobiliário, imobiliário, receitas industriais, comerciais, conforme o artigo 173 da Constituição. As derivadas derivam legitimamente da exploração do patrimônio alheio, por meio de tributos, multas, confiscos, taxas, reparação de guerra. E a destinação pode ser primária ou não financeira, onde a fonte vinculada ou orçamentária é derivada de natureza de receita que tem caráter não financeiro, que não tem características de endividamento ou de desmobilização que compõem o cálculo dos resultados primários. Já a não primária ou financeira, a fonte vinculada ou orçamentária deriva da natureza de receitas que tem caráter financeiro e características de endividamento ou de desmobilização. Para vocês refletirem, como um aprofundamento do tema, eu proponho que vocês leem o capítulo 1 e 2, discutam com os colegas a seguinte questão: quais os principais impactos que a Lei de Responsabilidade Fiscal na execução do orçamento? O que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe de novidade na execução do orçamento? Como era antes e como passou a ser a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.